Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de João, capítulo de número 9, versículo de número 31. Amém? Antes de fazer a leitura da palavra, eu quero pedir a Deus que continue abençoando a tua casa, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe sua vida, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, serei breve, quero aplicar da melhor forma possível o que Deus colocou em meu coração, o que eu interpretei desse texto. Vou voltar no contexto um pouquinho para que nós entendamos. Então é importante que você volte sua atenção. Creio que Deus vai falar tremendamente ao teu coração, e também é importante que você fique até o final, porque vamos fazer uma oração juntos, amém? Sem mais delongas, olha o que está escrito a palavra do Senhor. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Irmãos, como eu falei que eu preciso voltar no contexto para que você entenda o que está acontecendo, Jesus ele encontra com um jovem, que esse jovem ele era cego de nascença. Então Jesus faz lodo no chão, passa em teus olhos, manda que ele vá ao tanque de Siloé para que ele se lave. Então esse jovem ele vai no tanque de Siloé e ele lava os seus olhos e ele recebe a visão. Um jovem que era cego de nascença, amém? Então, irmãos, conjecturando agora, eu creio que quando as pessoas viram aquilo acontecendo, e também tem no contexto, se você for ler, muitas pessoas, falavam, esse não é aquele jovem que era cego, outros falavam, parece com ele, e aquele jovem afirmava que era ele, que era cego desde nascença. Então esse evento, esse milagre chamou a atenção das pessoas, e as pessoas pegou esse jovem e levou ele até os fariseus. Chegando até os fariseus começam a interrogá-lo. Porque, irmãos, por que ele foi levado? Você precisa entender isso. Por que ele foi levado aos fariseus? Porque, de costume, com a doutrina dos fariseus, havia um dia do Shabat, que naquele dia, o Shabat ele se denomina como um dia santo, que naquele dia não poderia fazer milagre, não poderia trabalhar, ou seja, segundo a doutrina deles. Então, por isso que esse homem ele foi levado até os fariseus. Irmãos, eu quero aplicar em nossos corações esse versículo 31, quero que você guarde bastante em teu coração, a importância de temermos a Deus, amém? E fazer a sua vontade. Mas, irmãos, voltando como eu estava explicando, então a interrogação na vida desse jovem durou por vários versículos, durou por um bom tempo ali. Irmãos, o que me maravilha é que quando nós recebemos um milagre, né? Mesmo que não seja uma cura física, mas muitas das vezes, como já aconteceu na minha vida, uma cura interior. Como uma cura interior? Quando nós se encontramos com Cristo, aquela vida que nós vivíamos, hoje nós não vivemos mais. Aquelas práticas que nós praticávamos, hoje nós não praticamos mais. Então, irmãos, quando nós temos esse encontro com Cristo, a nossa vida muda, e não foi diferente com esse jovem. Agora, esse versículo que nós acabamos de ler, esse jovem, ele está pregando para os fariseus. Ele está dizendo no versículo 32, desde o princípio do mundo, nunca se ouve que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Então ele começa a pregar. Chega ao ponto deles até perguntar aos fariseus ali se eles também queriam ser discípulos de Jesus, né? Por conta que ele estava interrogando demais. Então esse homem, irmãos, esse versículo que ele diz que, vamos repetir a leitura, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, esse ele ouve. Então, irmãos, nós sabemos que esse jovem, ele recebeu aquela cura física, que ele era cego de nascença. Ele está aqui afirmando, pregando que o coração dele era temente ao Senhor, amém? E que ele
fazia a vontade de Deus. Eu consigo imaginar dessa forma que esse homem ele tinha um coração voltado para Deus, tanto que depois ele vai ter um encontro com Jesus ali, né? Jesus torna a ver ele, e quando os fariseus expulsa ele ali da sinagoga, o Jesus encontra com ele e pergunta se ele crê no Filho do Homem, e ele diz que crê no Filho de Deus. Ele reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e adora o Senhor. Então esse jovem, irmãos, ele tinha um coração voltado para Deus. É essa a importância, é essa aplicação que eu quero aplicar na minha e na sua vida mediante essa palavra, irmãos. Irmãos, se nós temos um coração temente a Deus e fazer a vontade de Deus, né? Renunciar aos nossos prazeres, renunciar àquilo que apraz as nossas vidas e andar no centro da vontade de Deus, eu tenho certeza que Deus nos ouve. Talvez você que está, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me ouvindo agora não está precisando de uma cura física, né? Talvez você não é um paralítico, talvez você não é uma pessoa cega, talvez você até não esteja enfermo, irmãos, mas talvez você precisa de uma cura interior, talvez algo do passado que te feriu, talvez algo que você vivenciou e você está precisando dessa cura, amém? E você tem dúvida se Deus está te ouvindo o teu clamor, você tem dúvida se Deus ele vai te perdoar, irmão. Se você tem um coração temente a Deus e estiver fazendo a vontade do Senhor, clama a mim e responder-te-ei. É isso a palavra que Deus coloca em meu coração. Então você tem que clamar a Deus, pedir a Deus que Ele vai entrar com providência, Ele vai agir ao teu favor. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22, se eu não me engano: tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Amém? Ah, Senhor da glória, Tu és fiel. Então, irmãos, não sei o que você tem passado, não sei qual é essa cura que você precisa neste momento. Nós estamos falando de cura por quê? Porque nós estamos falando de um milagre, de que um jovem recebeu a cura de ser cego de nascença. Então não sei a cura que você precisa neste momento, mas você pode, glória a Deus, o mesmo Jesus que curou esse cego, irmãos, naquele tempo, é o mesmo Jesus que continua operando os mesmos milagres hoje, só precisa da minha e da tua fé, amém? Muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo, após curar, antes de curar, Jesus fala: vai em paz, que a tua fé te salvou. Então, se você tem fé que o Filho de Deus, o Cristo, pode curar a tua vida, eu tenho certeza que neste momento você está recebendo a cura da parte de Deus em tua vida, amém? Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti, ó Pai, por essa palavra. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por o Senhor afirmar ao nosso coração, Pai, que nós andamos, Senhor, segundo a Tua vontade, temente ao Senhor, andarmos nos Teus caminhos, Pai. O Senhor inclina os Teus ouvidos para ouvir a nossa voz. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, Pai, se há alguma pessoa precisando de uma cura, Senhor, cura, Senhor, as nossas vidas, cura a nossa mente, Pai, sara, Senhor, a nossa mente, sara o nosso coração, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz no Salmo, Senhor: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, tira aquilo, Senhor, das nossas vidas, aquilo que tem impedido, Pai, de nós se aproximarmos mais de Ti, meu Senhor da glória. Tira aquilo, Pai, que desagrada ao Senhor. Pai, nós queremos, Pai, viver em santidade, nós queremos viver mais de Ti, e Pai, mediante essa palavra, o mesmo Jesus que curou aquele jovem de coração temente voltado para Ti, nós voltamos o coração a Ti, invocamos o Teu santo nome, Pai, e Te pedimos, Senhor, a cura física, a cura espiritual, a cura, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que está travado, Pai, vai destravar em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, sê a providência, Senhor. Pai, o Senhor sabe o que precisamos e o que necessitamos. Pai, nós precisamos da Tua intervenção divina, porque a Tua palavra que diz, Pai, que nada é impossível para Ti. Aquilo que é impossível para nós, Senhor, é possível para o Senhor. Então eu te peço, Senhor, entra com providência, Pai. Pessoas que estão me ouvindo aqui agora, Pai, que recebam da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus, a cura, Pai, financeira,
a cura física, aquilo financeiro que está travado vai destravar. Senhor Jesus, aquilo, Senhor, um milagre espiritual que essa pessoa precisa, uma cura física, uma cura sentimental, sê com elas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, Pai, e louvo ao Senhor por este momento, em nome de Jesus. Irmãos, se você sentir da parte de Deus de compartilhar essa palavra com mais pessoas, compartilhe em nome de Jesus, amém? Que Deus vai estar tocando ao teu coração para que você me ajuda a semear a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, em nome de Jesus.